Olá, quanto tempo que eu não apareço com a minha xícara para dizer o quê? Pega a tua xícara, pega teu café, pega teu suco, pega tua água, o que você quiser, porque hoje a gente vai comentar sobre a variedade das denominações e tá muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância e talvez sobre o perigo das diversas denominações. Fica com a gente até o final. Vem. Olá, meu nome é Clarissa, sou teóloga, escritora, criadora de conteúdo e eu sei que você já olhou para minhas roupas ali atrás. Eu sei, calma, que quando eu terminar de gravar eu vou guardar, tá? Vamos lá, gente, vamos começar a entender, né, todas essas denominações, o porquê nós temos tantas denominações, tantas variedades. Deixa já o seu like, se inscreva no nosso canal, nós estamos crescendo e você faz parte disso também. Vambora, vamos lá. Nós temos, então, primeiramente, a Igreja Católica. Porém, a Igreja Católica, ela é uma igreja universal, porque isso significa católico, universal. Então, na verdade, quando se fala Igreja Católica, todas as igrejas são católicas, porque todas as igrejas são universais. Porém, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, entendendo isso, nós temos então uma base que em 1500, eu quero falar sobre essas denominações no Brasil, tá? Então, em 1500 se trouxe então essa base mais doutrinária católica romana para o Brasil com a colonização dos portugueses, tá? E foi muito expansivo toda essa tradição de missa, de sacramento, sobre o líder papado que está acima de tudo, né? De todas as vozes, de toda a escritura que eles falam, né? Que está acima de tudo. E foi-se feita uma pesquisa em 2023, se eu não me engano, que 56,7% dos brasileiros se declaravam católicos. É muita gente, muita gente. Não sei uma nova pesquisa, acredito que deve, né, ter uma nova pesquisa, mas é muita gente. Tem-se uma forte tradição, né, romana, Vaticano, e tem-se também a questão das imagens, do ecumenismo, que foi trazido, né, esse ligamento, e as pessoas vivem, né, de forma talvez muito variada. Eles não falam que a questão da imagem é mais uma parte de idolatria, mas sim uma parte ali de entender que os santos, né, que as imagens são dadas como uma base de rogar, né? Está rogando por eles, está intercedendo por eles, tá? Nós temos, deixando bem claro, tá? Não vou falar minha opinião de cada uma delas aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito extenso. E o objetivo é fazer com que em poucos minutos você tenha aí uma base de todas essas denominações. Posso fazer um vídeo só sobre isso, aí você deixa aqui no seu comentário se você quer, tá bom? Vamos lá. Então agora nós temos um histórico mais protestante. O que é esse histórico protestante? Após a reforma, então, se houve uma porta aberta para a variedade de denominações. O que foi a reforma? Também não dá para falar nesse vídeo, mas a partir de Martinho Lutero, com as suas 95 teses, né, foi-se então ali uma abertura para essas denominações. Iniciando então com a presbiteriana, que no Brasil ela foi trazida em 1859, a primeira igreja em São Paulo, com o reverendo Green Somerton. Tô lendo aqui porque o nome é muito difícil, tá? Então eu já fiz uma colinha aqui pra gente não errar, pra gente não se perder. Tendo-se então uma tradição muito forte no calvinismo, um governo mais presbitério, uma tradição muito forte, doutrinária, uma clareza bíblica, né, sobre predestinação, algo muito forte também sobre a sola escritura, né, que são as 5 solas, que é algo muito lindo, que é algo muito base dos presbiterianos. Temos então a Batista, institucionada em 1871 com Robert Reid. Ele trouxe, né, essa instituição para o Brasil, que é a Convenção Batista Brasileira, algo muito forte sobre o batismo, né, trazendo essa realidade do batismo, que você precisa ter uma consciência, né, sobre o que é o batismo, sobre por que você está se batizando. Então eles abominam a questão de batizar as crianças, assim como é feito no
catolicismo romano, né? Eles abominam isso porque você precisa ter essa consciência do que é o batismo, só que eles trouxeram algo muito autônomo, sabe? A igreja, ela só é igreja se você for um ser individual cristão, baseado na sua fé, baseado naquilo que você vive. Eles acreditam firmemente que a igreja local é algo muito mínimo para o que é realmente a igreja, por um ser individual que você precisa ser todos os dias. A igreja vai ser só consequência, né, daquilo que você vive já no seu individual. Temos então também a metodista. Em 1867, a igreja metodista, ela é inspirada em John Wesley, né, da doutrina de John Wesley, naquilo que foi pregado. Quando ele traz fortemente a ênfase da graça preveniente, trazendo essa ideia de graça arrebatadora, né, que toma os nossos corações, uma responsabilidade social. O que é uma responsabilidade social para eles? Nós, como igreja, precisamos cuidar um dos outros socialmente. Não se fica ligado apenas dentro de 4 paredes como igreja, mas sim uma parte mais comunitária. Isso é muito interessante. E é um governo episcopal, né? É muito interessante a história deles. Temos também a igreja anglicana. Em 1890, os missionários anglicanos britânicos chegaram no Brasil, começaram essa expansão da igreja anglicana. A questão dos anglicanos é que tem-se muito essa mistura litúrgica no Brasil, tanto dos católicos, né, com os protestantes, e que ligaram os sacramentos, o episcopado, e aí trouxeram mais algo muito ecumênico, sabe? E aí a gente parte, então, para a parte pentecostal e neopentecostal. Então, nós temos em 1911 a chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Urna Vringer, né, que chegaram ali com a sua família, já colocando toda essa questão para a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, ela é a maior denominação evangélica no Brasil, tendo-se muitas convenções, né? CGADB, CONAMAD e muitas outras. Então, a doutrina da Assembleia de Deus, ela é muito sólida em relação ao batismo com o Espírito Santo, com a cura, a missão, os dons espirituais que são manifestos na igreja da Assembleia de Deus. Porém, hoje, nós temos uma abertura maior nos costumes, que na antiguidade era extremamente fechado, algo muito ali mais, né, vou botar rigoroso, porque na época não era, mas era algo muito mais fechado, e hoje as diversas variedades de Assembleia de Deus tem-se esse costume mais liberal, aberto, mais tranquilo, sabe? Mais a menos. Nós temos também a igreja quadrangular. A quadrangular, ela já vai partir para um lado não pentecostal, mas um pouco neopentecostal, trazendo essa ideia de batismo com o Espírito Santo, cura, um pouco mais enfático em outras áreas, mesmo do neopentecostal, em relação à prosperidade. Nem todas, tá? Entendendo que nem todas, mas algumas caminham para esse lado também, porém é um evangelho muito prático, sabe? Um evangelismo elevado para algo muito prático e muito sobre a vivência comunitária da igreja, ali, doutrinária, algo muito interessante também. Temos também a Igreja Universal do Reino de Deus, instituída em 1977 pelo Edir Macedo. Uma igreja completamente neopentecostal, trazendo essa ideia com uma teologia de prosperidade muito forte. Algo voltado muito também para a libertação espiritual, uma estrutura hierárquica ali muito intensa, né? De quem está acima, né? Dos papéis ali. Essas motos são terríveis. Então, eles têm um controle ali muito grande com algumas liturgias que acabam misturando algumas coisas também, trazendo algo ecumênico, como a fogueira santa, muito neopentecostais, para trazer essa roda mais de prosperidade. Temos, então, os movimentos mais independentes, que é a CCB, Congregação Cristã do Brasil. Foi institucionado em 1910 aqui no Brasil por Luiz Fran. Ele era um italiano
missionário que trouxe uma liturgia muito simplificada, sabe? Fazendo uma divisão ali dos homens com as mulheres, entendendo que eles precisavam ficar um pouco mais separados e distintos no momento da liturgia cristã. É algo muito lírico, vamos colocar assim, é algo muito envolvente com a música, com a sonoridade, sabe? Trazendo essa ideia também. Um governo mais presbitério, também, algo bem simples, e algo que tem crescido muito nos últimos dias, que é a CCB. Mas a minha opinião, então, sobre tudo isso que eu acabei de falar é o seguinte: nós vemos claramente a multiforme graça de Deus em se manifestar em cada denominação. Faltaram-se muitas aqui, mas a importância do vídeo é exatamente isso: falar que Deus, pela sua infinita misericórdia, se manifesta em sua graça, em seu amor, sobre cada uma igreja, sobre cada uma denominação, desde que a doutrina bíblica seja pregada de uma forma correta e coerente, tá? De uma forma muito específica, objetiva, sobre a base bíblica que é Jesus Cristo, o evangelho da morte, a ressurreição de Jesus Cristo sendo apregoado, a cruz do Calvário, tendo-se bases doutrinárias específicas, claras do evangelho. Se isso é pregado, Deus irá se manifestar. Nós temos uma passagem clara, muito específica dos discípulos de Jesus que ficam irados porque outros discípulos, outras pessoas estão pregando sobre Jesus, sobre esse evangelho. E Jesus diz isso muito claro, né? Se não é contra nós, é por nós. Então deixa o verdadeiro evangelho ser anunciado, ser pregado. Mas se entra um problema sobre o falso evangelho, de uma pregação doutrinária errada, uma base teológica já enfática errada, aí nós temos um grande problema, porque o evangelho verdadeiro deixa de ser pregado e alguma outra coisa começa a ser colocada no lugar do evangelho. Então, isso sim é um problema. E o perigo das diversas denominações que nós temos hoje é o seguinte: as denominações só existem porque cada pessoa interpretou a Bíblia de uma forma distinta. Ah, não, eu concordo com isso. Ah, não, eu discordo com isso. Então, se eu não concordo com uma visão teológica, né, que algum teólogo teve, eu vou discordar. Então, isso é um grande perigo que nós temos nos dias de hoje. Então, Clarissa, aonde eu fico? A palavra. Todos nós somos a igreja de Cristo, o corpo vivo do cabeça, que é a noiva de Jesus. E ele virá para buscar a noiva e não a denominação. Então nós precisamos entender que a placa da nossa igreja, a denominação da nossa igreja, não nos faz ser igreja, tá? Não nos faz ser igreja. O que nos faz ser igreja é aquilo que nós vivemos pela palavra. Nós precisamos ficar com a base do evangelho. Aquilo que Jesus nos apregoou, aquilo que ele nos ensinou é a base do verdadeiro evangelho. Então, gente, vamos entender um pouquinho mais, não vamos ficar presos a denominações, entendendo que aonde você está por debaixo de uma liderança espiritual, porém, ela precisa ser bíblica. Eu sempre falo, quando ou estou evangelizando ou falo com algumas pessoas, não procure uma igreja perto da sua casa, porque talvez essa igreja pode estar muito longe da palavra. Vá para uma igreja que, mesmo distante, ela esteja grudada e muito mais próxima da palavra de Deus. Então, gente, eu quis trazer esse vídeo mais informativo, mais didático, para a gente entender um pouquinho sobre as nossas denominações e ficar um pouquinho mais esperto. Não acredite em algumas denominações que fale se você estiver ali, você está salvo, porque não é a denominação que nos salvará, mas sim Jesus Cristo, que já
nos deu a oportunidade de salvação. Gente, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, tem muito vídeo vindo aí. Se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, deixe o seu comentário aqui no vídeo, me fala aí se você quer um pouquinho de vídeo um pouquinho mais assim informativo, didático, com muito mais clareza, né? Deixe o seu like, deixe o seu joinha aí pro o YouTube entender que você gostou e recomendar para as outras pessoas também. Até o próximo vídeo. Paz!